vocês algumas principais mudanças estruturais do GA4 comparado ao GA3. E aí, vamos lá, se vocês não entenderem, mais uma vez, coloquem aqui no chat. O GA3, toda a captação de dado deles é feita via HIT. Então, por exemplo, o que reinava basicamente no GA3 era o page view. Então, o que é um HIT, né? Um HIT é um carregamento de uma página. Então, a página carregava, você tinha um HIT. E aí nós tínhamos HITs, nós tínhamos sessões, né? Ainda temos, né? Sessões no GA3, e agora também chamado, nos últimos 4, 5 anos, chamado usuários. Sessões são quantos hits aquela página teve, ou seja, quantos page views, visualizações de páginas aquela página teve, ou o site teve como um todo. E no GA3, eu não conseguia naturalmente ou nativamente captar um evento, por exemplo. Eu tinha que fazer uma configuração manual. Então, a página carregava, mas, por exemplo, para eu saber se ela teve um scroll realizado ou não, cara, ali é um ponto que a gente precisava fazer uma configuração um pouco mais técnica, digamos assim, ou a gente utilizava outras ferramentas, como Hotjar, como ClickTail e etc. Então, o HIT, o GA3, ele basicamente ele se manifestava, né, os dados dele por uma visualização de página, por um carregamento total de páginas, de uma forma bem grotesca dizendo, tá, gente? No GA4 é diferente. GA4 não tem HIT. GA4 é evento. Rodrigo, o que é o evento? Evento é qualquer interação existente em uma página web ou um aplicativo, por exemplo, né? Então, o GA4, ele é completamente baseado em eventos. Ele não é baseado em HIT. Então, por exemplo, quando a gente tinha lá um formulário a ser preenchido numa página de uma landing page ou de um site, o que acontecia? O cara clicava lá e o ideal para a gente configurar uma conversão no GA3 era que existisse uma página de obrigado. Então, a página de obrigado, bonitinho ali, beleza. Poxa, o cara chegou lá, você configura isso, uma meta no GA3, para que que essa meta mostrasse para a gente quantas pessoas converteram no seu site ou até mesmo no e-commerce, enfim. No GA4, a gente configura um evento. Então, tem diversas maneiras de considerar uma conversão hoje no GA4. Então, por exemplo, quer entender? Eu posso considerar o clique em um botão como conversão. Isso pode acontecer no GA4. Eu posso considerar um scroll de uma página uma conversão. Isso de forma nativa no GA4. O Google Analytics 4, ele consegue, como ele é baseado em eventos, ele consegue entender se uma pessoa fez scroll ou não. Ele consegue entender, por exemplo, se um vídeo ele foi todo assistido ou não, né? Então, eu diria não a principal, mas a primeira grande diferença entre GA3 e GA4 é exatamente isso. O GA3, ele é baseado em HIT e o GA4 é baseado em eventos. E aí pode ter algum de vocês que entende um pouquinho melhor, etc., pode me falar assim, cara, mas no GA3 eu também consegui configurar o evento. Sim, no GA3 é possível configurar evento. Só que você tem page view e evento. No GA4 é só evento. Rodrigo, eu vi no GA4 que tem lá como é que fala? A forma, número de pessoas que visitaram uma determinada página ou visitaram o meu site. Isso não seria page view? Sim. Inclusive, o Google Analytics ele tem o page view como captação nativa. O evento page view, não o hit todo. Então, na hora que a pessoa entra no site ou numa página, ali já está configurado um evento para ser disparado para falar o seguinte, cara, esse evento é um page view.
E desse page view, ele configura como uma visita no site. Então, o Google Analytics já consegue contabilizar alguns eventos dentro do site. O Google Analytics, ele tem alguns eventos já pré-configurados, que ele faz a captação automática, tá? Então, ele tem 3 tipos de eventos ali. 4, na verdade. Esses eventos, page view e alguns outros que já são nativos, e ele consegue fazer a captura dos eventos automaticamente. Ele tem os eventos recomendados. Quais são esses eventos recomendados ou para que eles existem? São eventos que não estão configurados nativamente, que nós todos precisamos configurar. Um evento recomendado, por exemplo, é geração de lead. Então, ele tem lá o evento generate_lead. Esse evento precisa ser configurado em cada página ou cada ambiente de geração de lead dentro do seu site, aplicativo, ou seja o que for. Tá? Aplicativo não, site ou landing page ou alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa configurar. E o geração de lead, né, o generate lead, o nome do evento, ele não está configurado. Então, esse é um evento recomendado que o Google fala, cara, leia primeiro a nossa documentação, entende quais são os eventos recomendados existentes, para que você consiga já captar em cima das configurações e entendimento que a ferramenta GA4 entende que aquilo é. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê disso também. Ele tem uns eventos melhorados, que em inglês eu acho que aprimorados em português e enhanced em inglês, para quem tem o Google Analytics em inglês, que são os eventos que você configura e ele já faz uma captação automática e você faz uma ativação desses eventos. Então, por exemplo, o scroll é um evento nativo, só que ele não está ativado como padrão. Você tem que ir lá ativar. Eu vou passar em uma determinada hora aqui, eu vou passar em cada configuração do GA4, vocês vão entender, tá? E ele tem também os eventos que ele chama de personalizados. Aí, cara, esse evento personalizado, ele não é um evento que tem uma documentação, algo do tipo. É a forma que você quiser chamar um determinado evento, se você não encontrou dentro dos eventos recomendados. Então, a gente tem esses 3 caras, que são os eventos nativos, os eventos recomendados, os eventos aprimorados, e o quarto aí, digamos assim, são os eventos personalizados. Tá? Então, são tipos de eventos que o Google Analytics ele tem hoje. Tá? Gente, vai ser muita informação, então, mais uma vez, se tiver dúvida, me chama aqui, beleza? Então, uma outra mudança super importante estrutural é o seguinte: GA3 era basicamente web. O que isso quer dizer? O GA3 era basicamente sites, landing pages e etc. Tá? Então, ele não captava dados, ou não era o ideal captar dados de aplicativo com eles. Quando eu falo aplicativo, eu estou colocando aplicativo de celular mesmo. Tá? Então, quando a gente tem dentro do GA4 uma possibilidade de trabalhar aplicativos e site, eu estou dizendo o seguinte, cara, eu tenho uma integração de dados do meu ecossistema. Então, por exemplo, o cara acessou o meu site e meu aplicativo. Você consegue entender a jornada dessa pessoa de forma integrada. Então, essa é uma grande diferença que o GA4 trouxe. Tá? Então, essa é uma coisa que é importantíssima vocês entenderem. Por que isso é possível? Porque o GA4 ele é baseado em evento. Então, toda interação em um aplicativo, ela precisa ser um evento. Uma outra mudança estrutural muito importante, tem aquele relatório em tempo real do Google Analytics, que você abre lá e vê as pessoas acessando, para onde que elas estão indo e etc. No GA3, ele pega os acessos dos últimos 5 minutos. Ou seja, dos últimos 5 minutos, ele vai te mostrar quem acessou. Aquilo ali, na verdade, não é tempo real mesmo, não. Aquilo é um tempo real dos últimos 5 minutos no GA3 e no GA4 dos últimos 30 minutos. Então, é possível que você comece a ver
um número de pessoas maior ao vivo ou em tempo real do que no GA3. Por conta disso. Porque a janela ali, né, o período de captação, ele é de 30 minutos atrás, até 30 minutos atrás. E no GA3, até 5 minutos atrás. Uma outra mudança muito importante. Cara, no GA3, a gente está super acostumado com aqueles relatórios já padrões, né? Já existentes. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas tem 72 relatórios padrões dentro do Google Analytics Universal, ou Google Analytics 3. Tem como a gente criar mais, né? Os personalizados, etc. Mas, cara, a grande maioria das pessoas nunca criou um relatório personalizado. No Google Analytics 4, cara, personalização ali é a bola da vez. A gente tem hoje 6 relatórios, basicamente, criados no Google Analytics. 4. 6. E o restante a gente tem que criar. Quando eu falo relatório, são os dados mesmo. Então, por exemplo, no Google Analytics 4 tem lá dados, informações de origem de tráfego, mídia, relatório de aquisição, usuário, alguns parte de usuários, demografia e etc. Mas é isso. Rodrigo, se eu quiser saber, sei lá, quem converteu no meu site de uma determinada cidade ou país, você tem que criar esse relatório. E se eu quiser saber quem converteu do Google X, você tem que criar esse relatório. A grande maioria das informações que você precisa criar, você quer saber, você precisa criar. Tem algumas coisinhas que dá para fazer, tá? Então, dá para fazer alguns comparativos, que são bem melhores, inclusive, do que no GA3. Dá para a gente poder pegar, por exemplo, quantas conversões e vendas foram realizadas do Google Ads, ou do Facebook Ads, ou do orgânico, já dá para pegar, desde que você faça a devida configuração correta. Por exemplo, de vendas e de conversão dentro do Google Analytics 4. Nada é padrão. Tá? Então, isso é muito importante vocês terem essa consciência. E aí, uma coisa que é muito interessante, acho que todo mundo aqui já viu o GA3, né? Mas a gente tem aquela barra lateral. No Google Analytics 4 é a mesma coisa. Então, como eu falei com vocês, a gente tem lá são 4 categorias e uma delas é relatórios. Dentro de relatórios tem 6 tipos de relatórios. Só que a gente pode criar os relatórios, a gente cria os relatórios e eu posso configurar ou customizar todo esse menu. Então, ele tem uma biblioteca, que a gente pode criar uma biblioteca e adicionar relatórios dentro desse menu lateral, como tem no Google Analytics 4. Eu vou mostrar isso para vocês quando a gente começar a trabalhar lá dentro da ferramenta, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Rodrigo, não, eu fiquei numa dúvida, porque eu percebi ali que os dados vão ter que ficar... a gente vai ficar com os dados armazenados apenas por um período ali, se não me engano, 3, 4 meses, alguma coisa. Você viu falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, inclusive. Bom dia. Que é limitado e etc. Consegue até 14 meses, consegue ajustar. E se for, Isso.